Shalom lekulam, shalom tzadikim. Estamos começando mais um shiur de Shabbat, dando continuidade ao nosso tema de ontem. Durante o Kabbalah de Shabbat falamos sobre os ensinamentos do Rav Yeshua e os movimentos judaicos de ontem e de hoje. E fazendo uma comparação com o que ele ensinava, com o seu tempo, com o judaísmo de hoje, repetindo o que já dissemos ontem. Apesar de nos considerarmos discípulos do Rav Yeshua, nós não nos identificamos e não temos qualquer compromisso com nenhum dos dogmas cristãos, portanto não somos cristãos, e não temos nenhum compromisso com o personagem Jesus, criado no quarto século pela igreja, que veio a assumir o lugar do personagem histórico. E como eu disse ontem, no crepúsculo da história de um personagem real, encontra-se o seu inimigo, o fantasma mitológico que o representa e por fim o mata. Não é? Fazendo com que o personagem histórico de fato desapareça, dando lugar a uma mitologia que venha a substituí-lo. E em cima desta mitologia vão se agregando coisas que fazem com que o propósito da existência daquele determinado personagem fica de fato obscurecido. E é o caso do que aconteceu com o Rav Yeshua. E é o caso e esse fenômeno não é um fenômeno que aconteceu apenas com ele, aconteceu com vários outros seres humanos, aconteceu também dentro da história judaica, e de tempos em tempos nos deparamos com circunstâncias parecidas, onde a memória de um tzadik, ela, de uma certa maneira, acaba por sendo profanada pelo excesso, estranhamente, pelo excesso de devoção. Nós temos uma figura, determinada figura, que cumpriu um propósito nesse mundo. Vamos esquecer por enquanto o judaísmo, mas na própria história humana convencional, né? Temos grandes personagens no cenário religioso que vieram trazendo novas ideias, em seu tempo. Um deles, eu posso citar dentro do cristianismo, Francisco, hoje chamado Francisco de Assis, nascido lá em Assis. Ele trouxe ideias que para o seu tempo foram ideias interessantes daquela época, contestando a riqueza da igreja, o excessivo poder da igreja da sua época. Depois, quando o camarada morreu, começou-se a atribuir milagres a ele, e ele passou a fazer parte posteriormente do panteão das divindades cristãs, né? Só que lá chamado de os santos. E o papel dos santos no catolicismo romano
Qual é? Quem sabe? Intercessão. Intercessão. O principal papel de um santo na teologia cristã católica é a intercessão. É para isso que ele é canonizado. Aliás, a canonização dele, a palavra cânone, significa, vem da palavra cana, que era a cana que você conhece hoje, que na época era usada para medição. Ou seja, você coloca ele dentro de uma lista oficial. Você oficializa uma determinada figura, nesse caso, como um daqueles integrantes que são reconhecidos pela então chamada igreja como santos, desde que se comprove algum tipo de realização nesse hemisfério terreno que seja atribuída a uma suposta prece feita a essa determinada figura. Desde que você consiga provar de que um determinado milagre de fato aconteceu, e você consiga provar que de fato houve uma reza, e isso tem que ser feito por um número X de pessoas, e aquele milagre então seja aceita pela comissão de canonização, tem uma ordem específica dentro da igreja, que é alguma coisa dos santos, como é que é o nome? Não vou lembrar agora, mas então, enfim, comissão, acho que é comissão dos santos, alguma coisa assim, que é um setor, um departamento dentro da igreja, que é responsável por investigar supostos milagres realizados em nome de determinadas figuras que viveram. E uma vez comprovada tais milagres, inicia-se um processo, primeiramente de beatificação. A beatificação, a beatitude significa atribuir bendição a alguém. A pessoa passa a ser chamada um bendito. Tá? Uma pessoa bendita, cujo nome tem poder aqui nesse mundo, de alguma maneira, dentro dessa teologia. E depois do processo de beatificação, entra-se no processo de canonização, que é quando então aquela determinada figura é trazida para dentro da lista oficial daqueles a quem a igreja reconhece que se pode pedir e rogar a esses santos. Tá? E você está olhando tudo com espanto para mim, todo mundo acha que isso que eu estou falando aqui é uma heresia, e de fato biblicamente é uma heresia. Mas é feito exatamente a mesma coisa com Yeshua. Mas é uma tradição. Oi? É uma tradição, mas é uma heresia que é uma tradição. Não entendi. É uma heresia, mas é uma tradição. Só que não deixa de ser uma heresia. Claro. Não, o que eu quero dizer é que todo mundo, quando a gente fala isso, se espanta, fala, nossa, mas a igreja romana fez tudo isso mesmo, idólatra tal. Como se no cristianismo pós-romano, vamos dizer assim, a contar de Lutero para cá, isso deixasse de ser feito. Tá? A diferença é que, no caso de Lutero, ele tirou todos os demais concorrentes e deixou um personagem só que, de uma certa maneira, piorou as coisas, com respeito, com todo respeito. Por que piorou? Porque quando você, vamos assim, você divide as honrarias, de alguma maneira você tem um Deus, né? Um único Deus, mas esse Deus terceiriza, vamos dizer assim, realizações nesse mundo. Está com muito efeito. Pode tirar. Você tem uma multiplicidade de agentes que trabalham em nome de uma determinada divindade supostamente única. Mas, quando você tem um único personagem responsável por toda essa terceirização, então você acaba dando a ele ainda mais poder divino, o que acaba sendo pior do que aquela multiplicidade de santos que se tem, porque você coloca ele de fato na figura solitária de um segundo Deus.
ou de no mínimo de uma pessoa lá que, para quem você pode se chegar assim, entendeu? Um semideus. Então eu não sei até que ponto melhorou, até que ponto piorou. Porque de fato a figura do Deus único, ela continuou obscurecida. Então, ficou na mesma. Tá. Mas eu estava falando, então a gente precisa desassociar, esquecer essa história, porque essa história depõe contra aquele que nós chamamos de mestre. Depõe contra a sua imagem e depõe contra a sua mensagem. Porque a mensagem dele, declarada por ele, é: eu vim para mostrar o Pai. E aquele a quem ele chamava de Pai não era outro senão o nosso Pai. Então a relação dele de chamar Hashem de Pai não tinha a conotação que se quer dar. Tipo, se ser hoje um filho divino. Exato, não. Ele dizia um só. Pai porque é um filho, é um Deus filho. Então Isso, não. Não tinha nada a ver. Nada a ver. Tanto que ele fala: ninguém chamais Pai, porque um só é o vosso Pai. Então, Abba, que era o termo em hebraico usado por ele para se referir a Hashem, era um termo de intimidade, com o qual ele gostaria que todos eles, seus discípulos, tivessem com Hashem. A principal premissa da prédica, daquilo que Yeshua de fato ensinava, tentava levar as pessoas de seu tempo à compreensão de uma unidade e de uma proximidade com o sagrado, bendito seja ele, no nível superior à de uma mera liturgia. Ele gostaria que as pessoas tivessem com Hashem um grau de intimidade pessoal. E é isso que ele veio trazer. E isso não é diferente da proposta, por exemplo, dos movimentos racídicos da atualidade. Inclusive, você pegou o Sidur, eu imagino por quê? Abrindo Sheba Shammai. Pode abrir lá se você quiser abrir. Deixa eu saber a página aqui. Ele vai achar ali a expressão Pai Nosso que está nos céus, Avinu Sheba Shammai, não é uma expressão estranha dentro do judaísmo. É uma expressão usual nos inícios de preces. E nós temos uma outra grande oração com a qual nós nos referimos a Hashem como Pai. Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu. Pai 91, nosso Pai, nosso Rei. Nosso Pai, nosso Rei. Mas tem o Avinu Sheba Shammai mesmo, que é depois do Shaharit lá, que é a oração pelos soldados de Israel, se eu não me engano. Avinu Sheba Shammai. Nosso Pai que está nos céus. Tem o Avinu Malkeinu, nosso Pai, nosso Rei, e Avinu Sheba Shammai, nosso Pai que está nos céus. Então essas eram expressões comuns, não eram expressões estranhas. E a ideia de um filho de Deus também não era uma expressão estranha. Filho de Deus era um termo já da época dos profetas, que se referia a alguém da descendência de Davi, a quem Deus teria o prazer de chamar de filho. Como diz o salmista: tu és meu filho, hoje te gerei, pede-me e te darei as nações por herança. Então, quando ele fala as nações por herança, os nossos sábios do Talmud concordam de que esse texto se refere a Mashiach. Tá? E também se refere ao próprio povo judeu, que também é chamado na Bíblia de filho de Deus. Israel é o meu filho amado. Então sabemos que a maioria das profecias referidas a Mashiach também refere-se ao povo judeu. E tanto o povo judeu quanto Mashiach são chamados de filho de Deus no Tanar. Mas esse filho de Deus nada tem a ver com ser nascido de Deus, somos um semideus, de ser gerado na barriga de uma mulher,
virgem, ou qualquer coisa semelhante a essa. A ideia de um filho de Deus é a ideia de uma relação com Hashem que qualquer um de nós é capaz de alcançar. Até porque, nas palavras de seu discípulo mais famoso, o Rav Shaul, ele falou: para que sejamos a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito dentro de muitos irmãos. Então a ideia era que Hashem, através de seu Mashiach, nos desse uma referência para que, imitando suas obras, também pudéssemos ostentar a condição, ostentar no bom sentido, de filhos de Deus. Inclusive, numa das nossas Haftarot, é dito que se eles não cumprirem os meus mandamentos, então eles não mais poderão ser chamados meus filhos, referindo-se àqueles indivíduos dentro de cada geração de Israel que descumprissem os mandamentos. Então, aqueles que são filhos de Abraão são, por consequência, filhos de Deus, mesmo que sejam filhos rebeldes. Então, todas essas nomenclaturas que não eram estranhas para o judaísmo, tornaram-se estranhas quando interpretada à luz da mitologia externa. Quando esse ideal trazido por ele foi para a diáspora e lá teve contato com outras culturas, então isso acabou se mesclando com uma cultura pré-existente, onde, quando se fala Ben Hashem ou Ben Elohim, não se imagina uma pessoa digna de ter o caráter de Deus, mas imagina-se um semideus, como Hércules e como outros deuses da mitologia greco-romana e outras mitologias mais. A gente falou do Avinu Malkeinu, que é nosso pai, nosso rei. E o Avinu Sheba Shamayim. Avinu Sheba Shamayim, na página 364, que é nosso pai, que estás no céu, rocha forte de Israel. Isso, que é a oração pelos soldados de Israel, não é isso? Isso, ainda tem o Av Arachamim, pai misericordioso. Pai misericordioso. Às alturas. Exato. Então não é estranho. Tá, referir-se a Hashem por pai não é estranho. Diga lá, Almir. Então, na sexta paraxá passada, ou na retrasada, também, Hashem deu recado para Moshe levar para Faraó, né? Israel é o primogênito. Sim, sim, Né? sim. O povo Israel é o primogênito. Meu filho primogênito. Então Israel também é chamado primogênito. Quando esses textos que são usados especificamente para Israel passam em algum momento da narrativa profética a ser usado para Mashiach, Hashem quer nos dar um recado de que Mashiach tornar-se-ia a personificação do próprio povo judeu. Por isso Mashiach aparece na narrativa profética também como servo sofredor. Porque é dito que ele tomaria sobre si as dores de seu povo. E quando fala as dores de seu povo, então não dá para fugir dessa história. Quando fala que ele tomaria as dores de seu povo, os sábios do Talmud vão nos chancelar para dizer de que de fato Mashiach assumiria a dor do povo judeu. E que de tudo que acontece com Mashiach acontece com o povo judeu, e ele refletiria nisso. Ok? E inclusive o povo judeu também arcaria com sua dor, de uma certa maneira, porque se de fato as nações dizem amar o Messias, isso não é verdade. Elas não amam o Mashiach. Elas odeiam o Mashiach. Porque o Mashiach, sendo a personificação de Israel, sendo Israel odiado pelas nações, logo eles odeiam o Mashiach. E quando o Mashiach chegar, ele se vingará por aquilo que fizeram a seus irmãos. Contra todas as nações, Mashiach será enviado para esmagar a cabeça dos reis que feriram Israel, que perseguiram o Filho de Deus chamado Israel também. No meio das nações, e esmagará as nações. Dessa maneira, o que de fato eles amam não é o Mashiach. Eles amam justamente aquele personagem que assassinou Mashiach.
Eles amam o mito, o Deus, o ser divino, o ser mitológico. Então ontem eu disse, eu dei uma pincelada sobre os movimentos judaicos do passado, e eu falei sobre quais eram os movimentos judaicos que eu citei ontem. Quais eram? Eu citei os fariseus. Os fariseus se diziam discípulos de quem? Fariseus de Esdras. De Esdras, exatamente, de Esdras. Os saduceus, discípulos de um rabino chamado Tzadok, citado por Maimônides no seu comentário. Os essênios. E esse Tzadok interpretava erroneamente o versículo do Rabi Antígono de Sou, não servis a Deus como quem tem recompensa, como quem espera recompensa, e disse não há recompensa. Então eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Tá? Isso é uma coisa que eu acabei não falando ontem. Em função disso, os saduceus não acreditavam na Terriat Hametim, ou seja, na ressurreição dos mortos. Ou seja, o que tinha-se era aqui. Aqui. Exatamente. Momento, agora acabou. Exatamente. E ainda ostentava-se a ideia de que isso me fazia ainda mais sadik, porque mesmo sem ter nenhuma recompensa, eu ainda assim sirvo a Deus com todo o meu entusiasmo. Mas de fato, isso não faz muito sentido à luz da ideia de que Deus fez o homem para o mundo e o mundo para o homem, e de que a ideia final de Hashem é que os tzadikim herdem o mundo. Então, a ideia de uma coisa finita não está dentro da ideia judaica. Mas enfim, assim eram os saduceus. Os essênios viviam no deserto, nas suas comunidades, chamadas Yahad, que eles viviam juntos. Já os fariseus também viviam em comunidades, mas não no deserto. Comunidades mais urbanas, né? Ou agrícolas, mas mais perto de Jerusalém, mais perto do povo, né? Os essênios também se autodenominavam os filhos da luz, né? Sim, eles se denominavam os filhos da luz e escreveram um livro lá. Filhos das trevas. Os filhos das trevas e os filhos da... Vai existir a grande batalha entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Aquela crítica que Yeshua faz lá, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, eu já li algo parecido que era uma crítica a eles. Entende? Não sei se Pode isso ser. procede. Pode ser, é possível. É possível. Eu não sei exatamente que crítica ele poderia estar fazendo aos essênios. Eu não vejo tanto motivo assim, porque você pode falar várias coisas, por exemplo, do movimento fariseu da época, que estava sofrendo com uma febre de arrogância e hipocrisia, e estava se tornando um conceito baseado em regras que na prática não representava mais o ideal para o qual ele surgiu. Mas quando você fala dos essênios, está falando de um povo que está isolado no deserto. Não sei se Yeshua está se referindo aos essênios, mas pode ser. De fato, os essênios se diziam filhos da luz. O que, de alguma maneira... Se colocasse sobre os demais. Sim, se colocaram sobre os demais, tanto que os outros judeus, nenhum deles reconhecia, de fato, a missão dos essênios no mundo. Os fariseus entendiam que os essênios não cumpriam sua missão, porque estavam lá no deserto. Fazia bem para ninguém, estavam lá cuidando de sua própria pureza. Eu brinquei que o cara vai aparecer qualquer dia aqui, igual uma lâmpada fluorescente de tão puro, né? Tá cândido, cândido, puro, né? E é preciso se purificar? É preciso se purificar. Mas o que você encontra justamente nas palavras do Rav Yeshua quando ele usa a figura de um samaritano para elaborar um midrash? E na figura do samaritano, que não tinha nada a perder, ele utilizou a figura do samaritano para dar uma lição aos fariseus. Mais do que se preocupar com a própria pureza, é preciso se preocupar em, se preciso for, se impurificar
para salvar uma alma que está à beira do caminho. Quanto você está disposto a abrir mão de sua própria pureza para se contaminar com aquele que está à beira do caminho? Isso é falando, eu não me lembro agora, mas eu já li o que os sábios falam a respeito disso. Tipo, se você está na beira do mar com seu talite rezando, né? Rambam vai falar isso. Se você está na beira do mar com seu talite rezando e vê uma mulher se afogando, sim, então você não vai salvá-la porque você está rezando. Está rezando e vai se impurificar e tocar numa mulher. Exato, exatamente. Aí isso está num comentário também do texto de Eclesiastes, não seja demasiadamente justo, onde ele vai falar do devoto mentiroso. Não lembro a expressão que ele usa, em hebraico, não lembro agora, mas ele vai dizer o seguinte, aí ele vai citar algo parecido, é como alguém que não salva uma mulher do mar porque não toca em mulher, porque considera uma impureza tocar em mulher. Eu até quero aproveitar para dizer que existe dois tipos de alahá no que se refere a isso, e as pessoas confundem muito. Acredita-se que os ortodoxos, Haredim, não tocam mulher por causa da nidá, e isso não é verdade. Tá? Os Haredim não tocam mulher por tsiniut. Tá? Eles faz parte de um outro conjunto de alahot cumprida pelos Haredim, que diz que qualquer contato entre pessoas de sexo oposto é considerado invasivo e não adequado. Então, a maneira de preservar a devida separação e coibir intimidades. A gente dá uma... Isso está falando de uma alahá ultra-ortodoxa, né? Não é cumprida por 90% do povo judeu, mas os que assim o fazem por tsiniut, o fazem não por impureza, só para deixar bem claro, porque eu estou falando isso porque às vezes a pessoa fala, não toca em mulher porque a mulher está impura, porque eles consideram as mulheres impuras. Não é por isso. Não é por isso. Porque senão eles tocariam na mão das mulheres que fazem mikve, nas mulheres judias, e não o fazem. Tá? Então é uma questão de cerca moral, você pode considerar exagerado ou não cabe a nós julgar, mas só explicando para tirar esse mito de que os judeus ultra-ortodoxos não apertam a mão de mulher ou não tocam mulher por impureza. E não se trata disso. É uma questão de preservação de contato mesmo. Ok? Questionável, mas respeitável. E a outra alahá é a do toque por causa dos dias da impureza. Tá? Que as mulheres, quando vão na sinagoga no período em que estão em seu estado de impureza, em algumas comunidades mais ortodoxas, costumam vestir roupas diferentes, de outras cores diferentes, para indicar que estão nesse período. Algumas já nem vão, né? Outras não vão, e as que vão, eu estou dizendo isso já para deixar claro de que não há qualquer proibição da mulher que esteja em estado de nidá, em estado de seu período menstrual, ir à sinagoga, não há impedimento halárrico para isso, tá? Não há. Então, isso são algumas das distorções, algumas das lendas urbanas que vai se criando através desse judaísmo de internet, que as pessoas estão acostumadas hoje. Alguém escreve um blog, coloca essa informação lá, e porque ficou escrito lá, alguém copia daquele blog, manda para um outro, postagem de Facebook, que por sua vez é tomado de lá, colocado dentro de um site de uma determinada comunidade insurgente em algum lugar, e aquilo acaba se tornando uma verdade de tanto ser repetido. Um vídeo, abre um site, abre uma Wikipedia, abre alguma coisa, e trata-se isso como dentro de um contexto que não está relacionado com isso. Tá? Então não tem nada a ver. Então são duas alahot, a da pureza e a que está ligado a tsiniut, essa relação entre homens e mulheres, ok? Bom, então quando o Rav Yeshua utiliza a figura do samaritano, ele vem trazendo um recado, ele vem trazendo de que, na visão dele, naquilo que ele estava tentando ensinar,
a ideia que ele estava tentando ensinar é que é mais do que ser um peruche, alguém separado, que vive uma vida separada do mundo, é preciso também sair de sua caverna para ser luz, porque ele mesmo depois vai usar um outro midrash, dizendo que uma luz não foi feita para ficar debaixo da cama. Uma luz foi feita para colocar no lugar alto. Logo, ele discordava da ideia dos essênios. Mas, ao mesmo tempo, também questionava a postura de alguns fariseus. Tá? Uma postura que, na opinião dele, não no caso do farisaísmo, Yeshua não era contra o farisaísmo. O Rav Yeshua, ele discutia e batia de frente com uma febre que estava acontecendo na sua época. Entre os fariseus havia entrado, ele considerava que havia entrado um fermento. Tanto é que ele fala o fermento dos fariseus. Exato, o fermento. Cuidado com o fermento. O fermento dos fariseus. Ele quer dizer o seguinte: havia uma traça, havia um bicho, uma traça, que estava comprometendo os ideais farisaicos. De que os fariseus haviam se tornado comerciantes da fé, alguns deles, e que isso estava trazendo uma espécie de câncer dentro da comunidade rabínica. E, com todo respeito, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, coisas semelhantes estão acontecendo. A gente percebe de que o mesmo fermento está recomeçando. Isso me deixa, de uma certa maneira, um pouco até feliz, porque, de fato, isso também é Simani Mashiach. Isso é sinais de Mashiach. De uma certa maneira, o próprio povo judeu se sente hoje carente. Se sente hoje carente, e mais do que nunca o povo judeu vem clamando por Mashiach. Muitos estão se deixando levar por essa onda também do messianismo. Sim, aí tem a onda do messianismo e tem a onda do anti-messianismo, que acaba focando, quando, ao invés de movimentos que supostamente deveriam formar Binei Noach, e que se propõe a essa, eu vou dizer, a essa bonita tarefa, porque tirar o mundo da idolatria e dar a eles as 7 leis universais é uma ideia fantástica. Mas quando de fato o que de fato ocorre não é exatamente isso, mas focaliza-se especificamente em depreciar a imagem do personagem Yeshua, dando a ele apelidos pejorativos, o que eu considero de extremo mau gosto. Eu sugiro que esses movimentos, com todo respeito, façam aquilo para o qual Hashem vos chamou. De fato, pregue para as pessoas a Torá, ou as leis de Noah, que se deve pregar aos gentios. Ok? Eles querem combater, tipo assim, o movimento messiânico. Isso. Que o movimento messiânico nada mais é do que o movimento cristão judaizado. Exatamente. Né? Sim, é isso mesmo. Porque nada se difere do movimento cristão. Não. Né? E isso o que torna ainda mais perigoso. Então eu entendo a preocupação deles. Né? E aí entra esse outro movimento por outro lado, só que ao invés de buscar um equilíbrio, ele entra igual com os 2 pés no peito. Com 2 pés no peito e acabando cometendo erros iguais. Porque, de fato, é preciso saber que no horizonte da história você está falando, no mínimo, de um judeu. E aí, não só eu que estou dizendo. Diversos rabinos hoje já têm escrito obras sobre ele. E hoje existe toda uma preocupação em redimi-lo. Então, hoje somos nós quem precisamos redimir Mashiach, que tirando da cabeça das pessoas a mentira que se inventou a seu respeito.
E aí entra a nossa comunidade que se propõe a fazer um papel como esse, não para com o povo judeu, porque o povo judeu está muito bem, obrigado, já falei, deixa o povo judeu em paz. Não somos a última Coca-Cola. Não somos a única bolachinha do pacote, tá bem? O nosso movimento não veio para subtrair ninguém de nenhum lugar, veio para somar, não veio para dividir, veio para multiplicar, e veio para ajudar no cumprimento da missão, de contribuir com o Tikkun Olam, falando contra a idolatria, denunciando a idolatria e redimindo aquilo que precisa ser redimido, trazendo à luz coisas que estão obscurecidas, coisas que estão escondidas. Tá? Então, as palavras do Rav Yeshua da época se diferenciavam dos movimentos judaicos de seu tempo em duas prerrogativas. Dois elementos filosóficos, comportamentais, dois pontos de seus ideais estavam a mais nos movimentos de seu tempo e não eram enfatizados amplamente por nenhum dos movimentos de seu tempo, embora fosse presente dentro dos ideais judaicos de todas as eras, mas não era enfatizado por nenhum dos movimentos. O primeiro deles é a ideia do Malhut HaShamayim. Essa ideia, a ideia do reino dos céus, é uma ideia judaica. Existe uma literatura Haredi. Haredi é um grupo ultra-ortodoxo. Aliás, não é Haredi. É uma literatura Hassidi. Uma literatura Hassidi cujo nome é Divrei Malhut, que é uma espécie de revista editada mensalmente, distribuída nas sinagogas em Israel. Hoje já está na internet. Divrei Malhut, só que tudo em hebraico. Onde através dessa publicação, você traz à realidade judaica a ideia da Geulah, da redenção. A ideia do Malhut HaShamayim é a ideia da redenção, a ideia de que precisamos cumprir o que está escrito em Êxodo 25, verso 8. E o que diz em Êxodo 25, verso 8? Ve'asuli mikdash ve'sherranti betorhem. Construam para mim um santuário e eu habitarei no meio deles. Essa mensagem era inédita em seu tempo. Ela começou sendo anunciada por Yohanan, de acordo com o que estava previsto, de que antes dele aparecer, essa ideia começaria a ser pregada por um precursor. E ele, o Rav Yeshua, ele identifica a figura de Yohanan, que aliás era seu primo, tá? Era primo dele, isso não é lenda. Ele identifica ele como aquele Elial que deveria chegar antes, anunciando e fazendo uma espécie de preparação. Yohanan, por outro lado, viveu entre os essênios e trazia dos essênios a prática da Tevilá, que era também uma prática dentro dos fariseus. Tanto fariseus quanto os essênios praticavam a Tevilá. Então, o ato da imersão ritual, não apenas para a purificação, mas como uma atitude de techuvá, também era uma ideia judaica. Aliás, já herdada dos essênios, como techuvá, e também os fariseus. Quando você ingressava num determinado movimento, obrigatoriamente você passava pelo rito da Tevilá. As pessoas hoje gostam de chamar de mikve, mas na verdade mikve é o nome do lugar aonde se faz, e não o nome do ato de fazer-se. Okay? Há uma brahá no Sidur para o rito da Tevilá, tá? que é bendito seja o eterno Deus do universo, com o final que nos ordenastes fazer a Tevilá. E
no nosso movimento, por exemplo, nós procuramos, no mínimo, que os homens façam sempre que possam, ir às águas, a fontes de águas naturais, para se purificar, preferencialmente antes do início do Shabat, para nos purificar de prováveis impurezas rituais adquiridas ao longo da semana, e também como um ato de renovação de nossa emuná, uma renovação de nossa relação com Hashem. Emuná significa fé, mas uma fé baseada no relacionamento. A Tevilá é hoje amplamente divulgada, pregada, ensinada, incentivada, altamente incentivada, principalmente pelos movimentos ligados a Hassidut, em especial os discípulos do Rav Nachman de Breslev. Eles chegam a dizer que se você não tiver condições de fazer Tevilá, o simples ato de você pegar uma determinada quantidade de água de um balde e jogar sobre si, embora não cumpra a mitzvah de acordo com a Alahá, mas você pode fazer aquilo como uma manifestação de sua intenção. Eles chegam a esse ponto. Não deixe de fazer, mesmo que seja um balde, joga em cima de você, faça uma brahá, porque na interpretação deles, uma determinada quantidade de água é jogada de uma só vez, não com o chuveiro, mas de uma só vez, ela não cumpre a alahá. Eu quero deixar bem claro, não vamos começar a fazer tevilá com balde em casa, não. Tá? Tevilá de canequinha. Não. Isso não substitui o ato da tevilá. Não, porque a gente às vezes cita essas coisas, o camarada pega só isso aqui, né? O camarada pega só isso e fala, tá vendo? Estão dizendo lá que agora balde vale para fazer tevilá. Não vale. Banho, né? Ou balde purifica. Não purifica nada. Tem que estar cheio de gelo. Boa, para dificultar, né? Para desencorajar, não é isso? Eles dizem isso, é aquilo que eu falei daquela linguagem rabínica que nós estávamos estudando hoje no colégio da tarde, de que muitas vezes os nossos sábios utilizam uma linguagem para mostrar o grau de importância de uma determinada coisa, né? Então, mas que isso não sirva para ninguém sair fazendo tevilá com balde, tá? O que eles querem dizer é que, se você fizer isso, você estará dizendo para você mesmo, na minha intenção, eu estou cumprindo uma mitzvah. Tem intenção real, então, mas não serve para purificação ritual, mas, vamos dizer assim, manifesta sua intenção para com Hashem no que se refere à conexão. Fazemos tevilá por vários motivos. Entre eles, manter nosso nível de conexão com Hashem. A tevilá, ela ganha um significado especial no período do segundo templo. O primeiro a instituir a tevilá como ato de techuvá, quem foi? Adivinha? Adivinha quem? Foi o mesmo, o Esdras. Ele, que era muito doido, falou o seguinte: todos nós cometemos algum tipo de impureza, todos os dias. Então, devemos fazer tevilá todo dia, antes de estudar a Torá. E ele instituiu um rito que hoje na Alahá é conhecida como Tevilat Ezra, que é a tevilá diária, que deveria ser feito de manhã, antes de estudar a Torá, e que ninguém deveria estudar a Torá sem fazer tevilá. Foi um decreto que ele baixou na época. Talvez para a época fosse necessário, levando em conta de que Esdras vivia num período pós-exílio, onde as pessoas de fato estavam bastante problemáticas com relação à sua vida pessoal, moral, idolátrica, e provavelmente também com o que se refere às leis da pureza familiar. 70 anos depois da Babilônia, mas 100 anos depois essa lei foi revogada pelo Sinédrio.
Por quê? Porque ao invés disso fazer as pessoas ficarem mais puras para estudar a Torá, fez exatamente o contrário. O tiro saiu pela culatra, eles pararam, foi de estudar a Torá. Tá? Banho de fazer mal para a pele. Então esse negócio de ficar entrando no mikve cada vez que vai estudar a Torá dá muito trabalho. Então vamos deixar isso para os rabinos que têm tempo para isso, e eles que façam mikve e estudem a Torá. Tá? Então foi revogada, foi uma lei daquelas leis que saem pela culatra. Talvez funcionou para aquela geração, mas 100 anos depois, o que se obteve disso foi uma regressão da espiritualidade. Aconteceu exatamente o contrário. Isso nos mostra que também na história judaica, nós não escondemos isso, houve momentos em que erramos. Erramos tentando acertar, mas erramos. Mesmo a Halahá reviu vários aspectos de sua composição. Discussões como aquela entre Yeshua e alguns doutores da lei, Rav Yeshua, e alguns doutores da lei da época, quanto a curar no Shabat e colher espigas para comer no Shabat, jamais aconteceriam nos dias de hoje. Por quê? Não, pergunta. Quando eu dou esse tempinho assim, é porque é pergunta. É para responder. É para responder. Vocês entenderam a pergunta? Não. Tudo bem? Mas você sabe do que a gente está falando? Sim. Quer que eu comece novamente? Então vamos lá. Quem vê pensa que vocês estão dormindo. Só na internet. É que eles estão tão concentrados que a mente deles já foi até o 7º céu. Já visitou a centelha do Tzadikim que reside nas regiões celestes. Vamos voltar. Foi até o 3º céu e lá viu coisas inefáveis. Vamos voltar. Então eu falei o seguinte: discussões como aquelas ocorridas entre o Rav Yeshua e alguns doutores da lei no que se refere a curar no Shabat, por exemplo, ou a colher espigas para comer no Shabat, jamais aconteceriam nos dias de hoje. Isso é uma afirmação. Pergunta agora, por quê? E o que diz a Halahá existente? Sobre as espigas que você não pode carregá-las, né? Mas você pode colher e comer. Você pode comer. Nós estamos falando de espiga de trigo, tá? Não de milho. Não, porque tem gente que pensa que é milho. Tem gente que pensa que é milho. Tá? Não tem... Estou falando mentira? Não tinha milho no Oriente Médio há 2000 anos atrás. Tá? O milho é uma cultura do continente americano que só foi descoberta pelos europeus quando eles chegaram aqui nas Américas e viram os incas plantando milho. Então não existia milho no Oriente Médio há 2000 anos atrás. Era trigo, tá? Mas por que você ia colher trigo no Shabat para comer trigo puro? Sim, se você pegar o trigo e fazer assim, você pode comer ele. É como se fosse comer farinha de trigo, como se fosse comer os grãozinhos de trigo, ele tem gosto de farinha de trigo. Para matar a fome, você pode fazer isso, tá? Você não pode pegar aquilo e transformar aquilo em pão, tá? Mas você, para matar a fome, você pode pegar de espigas. Se é que o texto ali esteja de fato falando de espigas. Porque muitas vezes você vai no grego koiné e você vai cair dentro de uma expressão idiomática da época que poderia não ser sequer espigas, poderia ser um cacho de alguma coisa, de tâmaras ou alguma coisa do gênero. De qualquer maneira, a Halahá é muito clara com relação a isso. Você pode colher qualquer fruta diretamente do pé no Shabat, se você for para que você coma aquela fruta imediatamente. Se você passar perto de um pé de goiaba, você pode pegar uma goiaba, arrancar a goiaba, fazer a devida brahá e comer no Shabat. Então os seus discípulos colhem no Shabat. Depois, sobre a cura, a Halahá já está definida. Não é apenas permitido, como considerado uma mitzvah. Fazer o bem no Shabat, fazer tzedakah no Shabat, e não apenas fazer o bem, mas os médicos, mesmo os mais ortodoxos, trabalham no Shabat
e inclusive remunerado, ao contrário do que muita gente pensa, que tem que doar o dinheiro trabalhado no Shabat, se ele for médico, para a caridade. Não! Porque isso desestimularia a prática dessas pessoas de salvar a vida. Então os nossos sábios dizem, não, ele deve receber. Porque da mesma maneira que os sacerdotes também recebiam e trabalhavam no Shabat, e o que eles fazem assemelha-se àquilo que os sacerdotes faziam no templo. Isso já tinha sido falado por Yeshua 2000 anos atrás. Então quando você vê o Rav Yeshua discutindo pontos específicos da Torá com os doutores de sua época, ele não estava ali para contradizer a Torá. Ele estava num coléu, como a gente faz aqui, se estapeia aqui e fala, não, porque não é assim, e é assim. De que ponto em diante uma uva pode ser ou não pode ser considerada treive para vinho, como a gente estava hoje, e assim por diante. Hoje, nós vivemos 2000 anos depois, numa fase em que toda aquela discussão está registrada no Talmud, onde dentro do Talmud você vê as mesmas discussões, um dizendo que sim, pode colher, outro não pode, arrancando as barbas, não pode colher, pode, outro fala, não pode, e no fim você vai chegar à conclusão de que mesmo no sábado do Talmud, nem sempre chegaram a definições nas questões colocadas por eles, assim como até hoje também não chegamos às mesmas conclusões. Por isso existem facções igualmente devotas, igualmente comprometidas com a Torá, da melhor maneira, ok? Mas com opiniões diferentes sobre como cumprir a Torá. Mas todos com os olhos postos no céu. Exato. Então, muitas das discussões ocorridas entre o Rav Yeshua e os judeus e os doutores da lei de seu tempo, mostra que ele, inclusive, é citado no texto, há quem questiona esse texto, mas é citado o texto de que já na infância ele manifestava essa aptidão pela discussão, e isso é uma prática judaica Bastante comum para fazer com que as crianças tenham essa... mas eu queria um nome, mas não vou lembrar o nome. essa chama acesa, né? Mas enfim, não vou lembrar o nome. Desse ato de discussão, de pergunta e resposta, Até no Pesa nós fazemos um estilo isso, né? Quando a gente pergunta para as crianças, né? sim, Manistaná. Que elas questionem e respondem. Eu não vou achar. Enfim. Mas, enfim, essa discussão. Isso você vê hoje nas yeshivot dentro de Israel, essa discussão. E aí, conceitos como Malhut HaShamayim. E o outro conceito era o conceito do Hesed. E qual é a ideia do Hesed? De que toda a missão de Israel nesse mundo se resume em fazer o bem à humanidade. Ela é um servo e serve para fazer o bem à humanidade. E aí, quando a gente fala de Hesed, o que você lembra? Hassid. É a mesma raiz. O Hassidismo, ou a Hassidut, é o conceito de bondade, ou o nome que se dá à filosofia hassídica. Eu vou explicar então quem são os Hassidim. Antes de existir os Hassidim, existiam os Haredim.
ok? Que era um termo utilizado pela comunidade judaica em geral para se referir aos judeus tementes. Um judeu temente é um judeu estritamente ortodoxo, chamado aqueles que temem ou aqueles que tremem, de uma tradução mais forçada. E eles entendiam que o estudo da Alahá e a minúcia da Alahá mantinha a santidade de Israel. E que o judeu precisava gastar a maior parte de seu tempo possível estudando a Torá e discutindo sobre ela. Nesse período, então, o Haredi era o sinônimo do que nós chamamos hoje de ortodoxo. Mas os Haredim é um termo mais usado para as vertentes religiosas judaicas ortodoxas Ashkenazi, especificamente na Polônia, na Rússia, na Ucrânia, na Alemanha, que surgiram e que eram extremamente zelosas e que usavam preto e branco não por opção inicialmente, por uma imposição dos czares da Rússia e dos governantes da época, como uma forma de humilhar o povo judeu, e os obrigava a usar roupa preta e branca e os proibia de usar roupas coloridas, como uma forma de mostrar quem eles eram e promover o segregacionismo. Isso aconteceu no fim do século XIX, onde os primeiros movimentos surgiram. E aí surge o movimento da Hassidut. Eu vou ler aqui a informação de internet, só para resumir para vocês. O judaísmo racídico, Hassidismo, ou chamado Hassidim, chamado os piedosos ou devotos, é um movimento surgido no interior do judaísmo ortodoxo, ou seja, a ortodoxia. Lembrando que o judaísmo atual se divide em 3 principais vertentes, ou 4, há quem coloque 4, vamos colocar 3. Os ortodoxos, os reformistas, do lado oposto deles, onde até comer carne de porco é permitido e a Torá não foi revelada a Moshe de acordo com eles. E tudo que existe entre eles chamamos de conservadores. Existe a ala conservadora mais ortodoxa e a mais reformista, que são os chamados Massorti. O nome Massorti é um nome recente, já do século XX, tá? Quando eles de fato se reuniram e iniciaram um processo de composição de uma alahá. Então hoje existe uma alahá Massorti, mas ela ainda está em construção, há muita discussão em torno disso, porque há alas mais ou menos conservadoras dentro do conservadorismo judaico. Eles seguem a Torá, seguem a tradição dos rabinos, mas não ao pé da letra e não consideram o Talmud em pé de igualdade com a Torá. Tá? Bom, mas o que o Hassidismo tem a ver com a ortodoxia? Primeira coisa, todo Hassidi é ortodoxo. Nem todo ortodoxo é Hassidi. O que diferencia os Hassidim dos outros movimentos ortodoxos? É um movimento surgido no interior do judaísmo ortodoxo que promove a espiritualidade através da popularização e internalização do misticismo judaico. Então, o que diferencia o Hassidismo das outras correntes ortodoxas? A Kabbalah. O estudo da Kabbalah, e não apenas o estudo, mas a aplicação da Kabbalah no dia a dia do povo judeu, numa tentativa de elevar sua espiritualidade, através dos conceitos extraídos da Kabbalah. Portanto, para a Hassidut, a Kabbalah é a razão maior de toda a Alahá. Então a Hassidut reinventa significados
para cada aspecto da nossa Alahá, dando a Alahá, que é baseada na Kabbalah, ela não reinventa a Alahá, mas ela reinventa o significado da Alahá. Por exemplo, a atitude de se lavar a mão de manhã ao se acordar antecede o Hassidismo em séculos, tá? Mas com o objetivo de nos purificar. É a Netilat Yadayim, que é uma semi-tevilá. E que, de acordo com a Alahá, tem a ver com a emissão noturna que os homens podem ter. Então, habituou-se a fazer isso, primeiramente por causa da emissão noturna. A Alahá vai dizer que isso resolve o caso da emissão noturna. Mas depois ela foi associada ao fato de fazer as necessidades pela manhã e de se lavar a mão após as necessidades fisiológicas, sem fazer a bênção na Netilat Yadayim, mas fazendo a bênção Asher Yatzar, que diz: bendito seja tu eterno nosso Deus. E aí tem um texto grande, e depois no fim vai dizer que graças te dou porque nos desses órgãos e orifícios, e se qualquer um dos que são fechados se abrir, ou qualquer um dos que são abertos se fechar, não sobreviveríamos nem por uma hora. Essa brahá se faz após a lavagem das mãos. E também porque, na época do templo, os sacerdotes lavavam as mãos e os pés para entrar no santuário. Como a casa do judeu deve ser considerada um pequeno santuário, nossos sábios nos deram a mitzvah de fazer a lavagem das mãos de manhã para anteceder as preces da manhã. Essa é a origem da Netilat Yadayim. Qual é a interpretação racídica a respeito da mesma mitzvah? De que ao longo da nossa, de que durante o nosso sono a alma sai do corpo, presta contas a Deus pelo dia anterior. E no seu retorno para o nosso corpo, passa por lugares escabrosos. E ela se encontra no mundo espiritual com tipos diferentes de espíritos, incluindo a Lilith, que é um tipo de espírito citado na Kabbalah, parte da mitologia judaica. Sim, existe mitologia judaica, tá? E na mitologia judaica, inclusive, existe a ideia de um Hassatã mitológico, de demônios, de seres das sombras. Sim, existe sim. E para que vocês saibam, também existia isso na crença dos fariseus. Os fariseus acreditavam nessas coisas, e há relatos de livros que dizem que os fariseus acreditavam ser possível atravessar paredes e também de serem transportados no espaço-tempo de um lugar para o outro. Tamanha era a sua conexão com o misticismo. Mais ou menos como ocorre com os monges budistas. Tá? E eles acreditavam que o tzadik, de um determinado ponto em diante, quando ele se desprendia completamente do mundo físico, ele poderia manipular o mundo físico e inclusive andar sobre as águas. Aí vem aquela questão da gente estava brincando ontem sobre andar sobre as águas. O que não era algo estranho na visão, e eu estou falando um pouco, estou usando de uma abordagem um pouco acadêmica hoje, tá? Eu não estou influenciando dizendo se é verdade ou mentira, mas eu estou dizendo que eventos como esses eram cridos pelos fariseus da época. Tá? Existiam palavras sagradas que, se fossem ditas de certa forma, isso. Milagres, fariam curas. Exatamente. Bom, então o Hassidismo vai dizer que a Netilat Yadayim nos livra da Lilith, que é a primeira mulher de Adam, que morreu, foi transformada em um espírito e que hoje assola os homens com um espírito de sedução e de sexualidade. E aí que nós não lavamos a mão por causa disso. Essa é uma reinterpretação racídica. Baal Shem Tov acreditava que a Kabbalah poderia trazer conceitos que poderiam aproximar o povo judeu de Deus. Entre eles, essas histórias tiradas do Zohar
e de outras fontes da literatura cabalística. Tá? Então, o Hassidismo se significa não pelo grau de sua ortodoxia, porque existem movimentos tão ortodoxos ou mais do que os Hassidim. Na verdade, os Hassidim foram considerados menos ortodoxos em seu tempo. E sofreram herem. O que significa? Eles foram desconsiderados como judeus por conta de suas práticas místicas. Hoje, já não, né? Hoje já reaceito, claro. Mas no primeiro momento, trouxeram uma revolução para o seu tempo. O banho da manhã substitui a lavar das mãos? Não. Ritualmente falando, não. Não, ritualmente falando, não. Apenas a lavagem das mãos da forma como a Allahá ordena. Bom, essa vertente não deixou... como um aspecto fundamental da fé judaica. Então, o misticismo é o aspecto fundamental da fé judaica, de acordo com a Hassidut. Essa vertente não deixou de existir ao longo, praticamente, de toda a história judaica. Ou seja, sempre houve na história judaica grupos chamados Hassidim, os piedosos. Entre eles, os essênios. Porque a palavra Issim, do atual judaísmo moderno, veio dos relatos que foram colocados em grego. E os Issim, acredita-se, eram de fato na época chamados Hassidim. Mas não se pode dizer exatamente se era assim, mas há afirmações assim. Hoje, no entanto, o uso do termo Hassidismo é aplicado e se restringe especificamente à tendência desenvolvida na primeira metade do século XVIII, na Europa Oriental, com o rabino Israel Ben Eliezer, o chamado Baal Shem Tov, ou Beshet, em relação ao judaísmo legalista, entre aspas, ou talmúdico, mais intelectualizado. Então existia o judaísmo talmúdico, que era os Haredim, e surgiu os Hassidim que diz, não, a halahá é necessária, mas a vida judaica está do lado de fora da yeshiva, e através do misticismo e de determinados ritos e interpretações místicas, podemos atingir um grau de conexão com Hashem que está mais elevado do que a intelectualidade. Atribui-se a Baal Shem Tov, presta atenção aqui, presta atenção no que eu vou ler agora. Atribui-se a Baal Shem Tov o poder de cura de vários milagres. A Baal Shem Tov, fundador do Hassidismo. Sobretudo, no confronto com espíritos malignos, ou seja, exorcismo, os quais ele teria vencido usando como arma a fé e a alegria de viver. Então, o Hassidismo diz, simha, 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 alegria, alegria, alegria. E é a alegria que cura a nossa alma. Alegria, vamos alegrar a nossa alma. Faça o que for, mas seja alegre. Alegre-se, alegre-se e alegre-se. De uma certa forma, Isso, a alegria do eterno é a nossa força. Vão, tome bebida forte, come carnes gordas. Neemias falou, vão, está triste. O que está dizendo lá? O que Shlomo Amelech diz? Dê bebida forte ao que está abatido de espírito. Ok? E o Hassidismo vai dizer, se preciso for, para colocar alegria no coração de alguém, dê bebida para ele. Logo ele está rico, ele é um herói. Porque o espírito abatido afasta a presença divina. Mas é claro, quando você entende toda a halahá em torno de como, do convívio judaico com o não-judeu, você vai entender que isso não está falando de você viver uma vida regada a álcool e churrasco. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque você está falando de algo que acontece entre nós. O preto diz que você deve se alegrar mesmo se estiver triste, estiver depressivo, o que vier, você deve estar sorrindo. Sim. Sorria, se alegre, mesmo na tristeza. Isso faz parte. Eu não vou dar tempo, já deu 1 hora. Tem um monte de coisa para falar. Mas a gente não vai falar hoje.
porque aí eu vou, como eu falo, vou entrar nos conceitos da Hassidut, e cada conceito da Hassidut está estreitamente ligado com os ensinos do Rav Yeshua, a ponto de podermos quase dizer, com o perdão da licença poética, que Yeshua é um Hassidi. É o pai do Hassidismo. Porque todas as ideias trazidas por Baal Shem Tov já estavam presentes naquilo que Yeshua falava, mas naquela época... E Baal Shem Tov disse que foi através de um encontro com Mashiach. Baal Shem Tov afirma ter encontrado-se com Mashiach. Tá? Mas isso é uma outra história. O rabino ia de aldeia em aldeia levando alívio aos doentes, divulgando seus ensinamentos. Também o Rav Yeshua fazia o mesmo. Afinal, reuniu seus seguidores em torno de um corpo doutrinário sistemático constituído o Hassidismo como uma disciplina de natureza religiosa. O elemento central do Hassidismo é a Devekut, isto é, a união mística com Hashem, uma metodologia espiritual que tem como meta libertar o ser humano dos reveses da vida terrena. O que ele está dizendo aqui? Que Hashem e o Hassidi tornam-se uma coisa só, e que o Hassidi já não está mais no mundo, que ele vive numa outra dimensão. E aí você vê isso de novo nas palavras do Rav Yeshua, quando ele fala: eu quero que eles sejam um, como eu e tu somos um. Aí quando você entende o Hassidismo, você entende os judeus de hoje, você entende o que ele estava dizendo, que não tem nada a ver com a interpretação mitológica, idolátrica, atribuída. Está fazendo muito mais sentido agora, entenderam? Vocês estão entendendo agora? Está caindo a ficha. É a ideia do Devekut. E o ser humano se liberta dos reveses da vida terrena. Seus discípulos pregam que o homem tem o poder de se desligar dos bens materiais e de tudo que está relacionado ao mundo. E aí o Rav Yeshua fala para vocês: desde agora o Filho do Homem já não está mais no mundo. Isso está falando de um tipo de elevação espiritual que ele estava atingido. Ele já está com o Pai. E também os Hassidim dizem a mesma coisa. Os Hassidim dizem que é possível estar com Hashem num outro nível de realidade. A realidade da Torá, onde a Torá se torna o grande oceano onde você vive, onde você não enxerga o mundo, você não consegue mais sobreviver fora da presença do Todo-Poderoso. É essa a grande ideia da Hassidut. Seus discípulos pregam que o homem pode se ter ligado dos bens materiais do mundo que está relacionado com o mundo por meio da prece meditativa, o Daven, o qual pode se conectar o indivíduo com Hashem. Baal Shem Tov admite que a Shekhinah, ou seja, a presença divina, está em cada vida, e como uma prova da compaixão divina pelo ser humano e por todas as suas criaturas. Todo ser humano tem a Shekhinah Hashem dentro de si. Para Baal Shem Tov. Por outro lado, uma das lideranças mais significativas do Hassidismo do século XIX, Menachem Mendel de Kotzilk, não é o Rebbe de Lubavitch, é outro Menachem Mendel, representa a polaridade oposta, uma outra vertente da Hassidut, por isso que eu falei que o Hassidismo se bifurcou ali no coleiro. Pois destaca a revolta diante das imperfeições do homem e seus sofrimentos. Sua ira conduz ao conceito do Tikkun Olam e a redenção do cosmos. Então, é uma outra vertente racídica que fala, não, além de sua relação com Hashem, você tem que ir para fora. E você tem que influenciar o mundo e a restauração do mundo. As ideias opostas dos dois ícones do movimento racídico imprimem nesta corrente a piedade alegre e compadecida, de um lado, a busca implacável da justiça austera, ou seja, de se libertar do físico e da matéria,
E do outro, o Hasid, seguidor dessa esfera mística, está constantemente imbuído da presença do Criador, pois se conecta sempre em estado de meditação, o qual não traz em si apenas os típicos lamentos judaicos, mas igualmente as melodias que se repetem por um longo tempo e a coreografia racídica, que é o ato de se balançar e também de dançar. Os Hassidim dizem: vamos dançar. Shabbat de dançar. Trazer a Sherinat Hashem. E eles dançam. E eles devolveram a dança, porque a dança havia sido proibida dentro das sinagogas na Idade Média, porque era considerada profana. O Hassidismo disse: a dança não é profana, a dança traz a presença divina. Diante de Hashem tenho me alegrado, usando as palavras de David Amelech. Não se deve confundir. Agora veja bem, olha só. Nós vivemos falando sobre Hashem, sobre a realidade. Eu vivo questionando a realidade. Presta atenção no que eu vou ler aqui. A comunidade judaica se beneficiou amplamente do Hassidismo, uma vez que ela provocou uma reestruturação extrema da sociedade judaica. Ou seja, hoje boa parte dos costumes judaicos são de fato costumes racídicos, que já não se sabe se tem ou não origem racídica. O judaísmo assimilou o racidismo. Reforçando o senso comunitário, com base no conceito de uma convivência mística na vida cotidiana. Ou seja, somos uma única alma. A doutrina racídica é um tanto complexa, pois se fundamenta no panenteísmo, não confundir com panteísmo, segundo o qual Deus é a existência de fato e a essência de tudo que há. Em sua versão mais radical, afirma que nada existe a não ser o Criador e que tudo mais é ilusão. Nós vivemos falando disso aqui. Falamos isso todo mês, pelo menos. Sempre. Não se deve confundir. Aí eu pergunto para vocês, gente, a gente fala isso aqui. Eu confesso que muitas das coisas que a gente fala aqui, nem sempre são frutos de uma leitura ou de um estudo. Muitas vezes são frutos de nossas reflexões ou de conexões com textos que nos deparamos com eles. Por exemplo, como o texto do Shaul Hachalia. Quando ele tenta apresentar a Deus aos atenienses, de que forma Shaul apresenta a Deus aos atenienses? Como um ser que é a própria existência, onde ele fala: nele vivemos, nele nos movemos, dele somos criação. Ou seja, para Shaul Hachalia, Hashem era não apenas um, mas ele era o próprio um, a própria unidade absoluta, ou um absoluto, conforme está no capítulo 33 do Tânia, onde fala que Hashem, a unidade dele é a totalidade. Não existe nada fora dele. Não se deve confundir o panenteísmo com o panteísmo, um movimento que prega a iminência divina no universo da natureza. A concepção panenteísta, que é a concepção judaico-racídica, também encontrada nas palavras do Rav Shaul, Deus se revela em cada evento universal, constituindo a realidade última. E a realidade única e a única existência consistente. O mundo estaria coberto por um manto que, uma vez removido, manifesta não somente a presença do Criador. Manifesta tão somente a presença do Criador. Eu já falei sobre esse manto aqui, não falei? Eu já não falei sobre o conceito de que nós estamos vivendo um cenário, de que tudo é um cenário, e de que se a gente rasgasse a realidade, nós veríamos Deus fazendo assim para a gente. Lembra quando eu falei isso aqui? É o que está dizendo aqui. Há um manto que separa a nossa visão de Hashem, porque nós enxergamos a realidade a partir de apenas 5 sentidos, que é o que chamamos de material espiritual, mas de fato não existe diferença entre material e espiritual. Existe apenas um manto ou um número limitado de habilidades que conseguimos desenvolver para
entender aquilo que chamamos de realidade, uma vez que a realidade é a mera interação do indivíduo com sua existência e nada além disso. Uma minhoca tem uma realidade diferente de um cachorro, que tem uma realidade diferente da sua. Logo, a realidade não é o que você vê, cheira, toca, sente, ouve. Mas a realidade é algo muito maior do que isso. Os espectros da luz, por exemplo, de acordo com os cientistas, eles compararam da seguinte maneira. Hoje, os olhos humanos conseguem enxergar 7 espectros de luz. Mas as ondas de luz, se elas tivessem, não lembro qual que é a medida, não quero errar, mas é como se chegasse do extremo sul ao extremo norte dos Estados Unidos. Se essa fosse uma régua, o espectro de luz que enxergamos teria cerca de 5 centímetros. Da mesma maneira, a realidade é como essa fita métrica que vai do norte ao sul dos Estados Unidos e como se nos fosse dada apenas a condição de ver uma pequena pedacinho da realidade. Tudo mais está obscurecido para nós porque não temos habilidades e sentidos para percebê-la. Tudo por trás disso é Deus. Por isso, de novo, nas palavras do Shaul Hashali, ele fala, porque hoje vemos como que por um espelho. Tudo, hoje em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas vai chegar um tempo que tudo nos será revelado. O cara falou isso há 2000 anos atrás. Adalpai Machanim. Falou semana passada. Há 2000 anos. Alpai Machanim. Há 2000 anos atrás. Desta forma, todos... Olha só. Quero terminar com isso aqui. Assim sendo, ele está no interior de cada ser, mas também transcende a criatura, a qual nada mais seria do que uma dissimulação do ser divino. Portanto, a divindade atua como uma conexão entre todos os seres que estão interligados em uma alteridade consagrada. Ou seja, somos todos uma única alma. Desta forma, todos podem ser recuperados e alteados, aprimorados de tal forma que podem, assim, voltar ao seio divino. Seio divino é o útero divino. Quando o Rav Yeshua falou para Nicodemos, você precisa nascer de novo, era isso que ele estava dizendo. Cada indivíduo tem o papel principal na existência de promover esse resgate do outro ser humano. Eis porque o Hassid, agora olha aqui, Yaakov, Samuel, Almir, Douglas, olhem o que eu vou dizer. Eis porque um Hassid não acredita no mal. Eu sempre tenho falado isso. Não existe mal. O Hassid não acredita no mal e o vê apenas como uma máscara deturpada do que ainda não foi salvo. É fantástico, não é? A ideia não é fantástica. Como ver Faraó? Paraxá de hoje. Ainda não foi salvo. Ainda não foi salvo. Ele ainda não foi salvo. Tinha sido salvo. Isso. Essa é a ideia do Hesed. Não existe gente má. Existe aquele que ainda não foi salvo. Aquele que ainda não foi retificado. E o meu papel é ajudar na retificação daquele que meu juiz interior, arrogante, insiste em julgar. Enquanto Hashem me fala, cara, larga o martelo de juiz. Vamos trabalhar na recuperação do ser humano.
porque ele faz parte da mesma alma adâmica que você. Isso aqui é racidismo. Eu estou usando as palavras de Baal Shem Tov. Mas por que elas se parecem tanto com as palavras do Rav Yeshua? Pode falar. Ora por aqueles que me deste e aqueles que ainda virão, Uhum. que não são ainda. Exato, aqueles que não estão aqui, aqueles que ainda nas gerações seguintes, aqueles que não viram, porque bem-aventurados que não viram e creram. Aquela oração do João, acho que João 17, 18. Sim, João 17, na oração dele. Aqueles ainda que amam e creem em mim. Que hão de crer. Então é o que está dizendo hoje, né? E aí eu pergunto para você, embora o judaísmo racídico não reconheça na pessoa do Rav Yeshua sequer um Hassid ou um tzadik, Está falando o mesmo que ele falou. está falando o mesmo que ele disse, simplesmente porque Mashiach ainda não se revelou a eles. E não porque eles têm algum tipo de culpa, porque de fato a culpa é do personagem que matou. Já se revelou, mas A culpa é do Jesus, do JC, que matou Yeshua. na verdade Mashiach se revelou. Quando falam tanto do Sotena Mashiach, falam tanto do anti-Mashiach, de fato, o verdadeiro anti-Mashiach é o próprio... Povo que se diz seus seguidores. Exatamente. Eles são os que mais são anti-Mashiach. Parece que eles estão mais preocupados com a vinda desse do que o próprio. Não, eles não estão esperando. No momento... Eles estão esperando o primeiro falso. Exatamente. Quando de fato o anti-Mashiach é a própria imagem do JC, que não tem nada a ver com o Rav Yeshua. É uma questão de inclinação. Você está inclinado a achar que o Rav Yeshua é o Jesus cristão. Então tudo que você lê na Brit Hadashah só vai trabalhar a favor dessa ideia. É a questão da manteiga e do barro de novo. Você lê a Brit Hadashah e só vê idolatria. Por que quando eu leio o assim chamado Novo Testamento, eu enxergo Hassidut? Inclinação. Inclinação. Você está lendo, você Dando o benefício da dúvida e tentando entender e contextualizar. É preciso redimir também o assim chamado Novo Testamento. É preciso redimir a figura do Mashiach e é preciso redimir a figura de seus discípulos. Entre eles o pobre do Shaul, tão difamado, tão mal falado, mas que disse coisas tão parecidas com as que estão escritas aqui, 2000 anos antes de Baal Shem Tov aparecer na história. É isso, gente. Por enquanto é isso, ainda vai dar muito pano para manga esse tipo de estudo. Espero que a gente tenha outros e que a gente possa aprofundar, agora não especificamente nos movimentos, mas em seus conceitos, trazendo esses conceitos para a nossa realidade e para a realidade dos conceitos que compõem a ideia do Malhut HaShamayim e do Hesed. É isso. Shalom lekulam ve shalom tzadikim.